eu vi aqui para nós, vi um documentário muito interessante de um tipo que se chama Eli Pariser, porque ele chama a atenção. Vale a pena, vou-lhe agora gastar 2 minutos, mas mesmo que não tenha a ver com a entrevista, acho que vale a pena. Nessa conferência, ele diz que ele e vários amigos, ao pesquisarem na Google, pesquisaram. Ele tinha a sensação de que aquilo que lhe apareciam nas pesquisas dele na Google não eram iguais às dos seus amigos. E deu um exemplo. Pôs a palavra Egito e pediu a vários amigos para porem no Google a palavra Egipto, lá pondo o P. Nós. E ele percebeu que num aparecia o Egito dos faraós, noutro aparecia o Egito do turismo e noutro aparecia o Egito da Praça Tahrir e da Revolução Egípcia. Bem, então ele foi parar, nessa altura, àquilo que se convencionou chamar o algoritmo, isto é, há uma série de fatores da inteligência artificial e da Big Data que levam a que os grandes meios na internet, isto é, a Google, o Facebook, o YouTube e por aí fora, apresentem às pessoas algo que é específico delas e que tem a ver com o consumo delas. E então ele depois desenhou um quadro fantástico, que é muito ilustrativo, que era: o mundo da internet é o da maior diversidade de sempre, sem dúvida. Ou seja, a internet permite aceder a conteúdos tão diversos como nunca foi possível na história da humanidade. E, portanto, ele apresenta um quadro onde representa essa diversidade e põe bolas, triângulos e quadrados de muitos tamanhos e de muitas cores num quadro. Mas depois, o consumidor, ao começar a consumir, a pouco e pouco, vai escolhendo apenas bolas, apenas azuis e sempre do mesmo tamanho. E chega um momento onde, por causa desse algoritmo, a pessoa está rodeada apenas de bolas, apenas azuis e todas do mesmo tamanho. E até fica convencida de que são todos como ele. Ora bem, antes de mais foi o conteúdo. Portanto, eu adoro a área da música. A minha primeira relação com música foi ligada ao jazz, porque frequentei o Hot Club, porque em casa ouvia jazz, mas já ia bem entrado nos 30 anos quando descubro a música clássica, a música erudita, e é como aquelas coisas em que a gente tem uma porta estreitinha que nunca liga, abre essa porta e para lá dessa porta está uma coisa gigante, um espaço que não imaginávamos. Portanto, de tão diverso, de tão descomunal e de uma maravilha, portanto, fiquei maravilhado. E propus, em primeira instância, quando era repórter, para já comecei a tratar dessa área mesmo a fazer reportagem, tanto na rádio como na televisão, apesar de ter uma tradição noutras áreas completamente distintas. E depois foi um mergulhar cada vez mais profundo, até propor uma rubrica à Antena 2, que o diretor da altura aceitou, e depois chegou um momento onde eu estava na SIC e a direção da SIC disse-me: sabemos que tens uma rubrica na Antena 2, não é possível isso. É um grupo diferente do nosso, tens que optar. Ou ficas na SIC ou vais para a Antena 2. E eu optei a Antena 2. Os mídias estão sempre a desbastar a realidade. Porque não pode ser de outra maneira. Eu trabalhei na TSF e na SIC e sei bem o que isso é. Ou seja, não é possível falar de ciência livremente como se não houvesse um limite de tempo, de explicação, da linguagem, etc. E, portanto, temos sempre que simplificar aquilo tanto. Às vezes, o repórter simplifica tanto que fica até com um peso na consciência, de género, epá, em relação ao que eu vi, isto já está tão encolhido, tão desbastado, que já sobra pouco do original, daquilo que eu acho, daquilo que eu sei. E se calhar menos ainda daquilo que os nossos interlocutores sabem. E a Antena 2 veio socorrer-me nessa matéria, porque na Antena 2 é possível preservar bastante o conhecimento tal como está na fonte. Eu, quando fiz uma entrevista, a maior entrevista que eu fiz demorou 22 horas. Foi sobre o Jorge Sampaio, uma biografia. E
a pergunta que eu faço é qual é o outro órgão de comunicação em Portugal que aceitaria fazer uma entrevista em que, com o entrevistado, o que eu combino é 1 hora, mas depois ele tem tanto para dizer que prolonga-se 1 hora, na semana seguinte outra, na semana seguinte outra, na semana seguinte outra, e isto 22 vezes. Só terminou passado 22 semanas, porque foi 1 hora por semana. E a Antena 2 permite isso. É possível, não temos que atalhar, agora temos que despachar porque não temos tempo. Isso não acontece. No meu programa não acontece. A minha experiência não confirma essa tese. Eu considero que a música contemporânea portuguesa está mais viçosa, mais interessante, mais diversa, mais refrescante do que nunca. Cada vez mais se aproxima o tempo em que a quantidade de música em primeiro lugar, compositores portugueses e, em segundo lugar, de intérpretes portugueses. Cada vez essa fatia pode ser maior sem prejuízo da atenção ou do interesse dos ouvintes. Claro que ainda não se aplica agora. Eu não poderia, neste instante, usar 24 horas por dia de música apenas de compositores portugueses, mas isso é cada vez mais verdade. E, portanto, na minha perspectiva, não há um déficit de criação e até de qualidade. Eu vou contar um episódio interessante. Numa das entrevistas que fiz, entrevistei uma professora norte-americana a ensinar, e pianista, a ensinar na Universidade de Aveiro, que é a Nancy Lee Harper. E ela, com a sua experiência na música de décadas, disse-me algo inesquecível. Disse-me que, normalmente, a época de ouro da composição em Portugal é tido como o período filipino, ou seja, o século XVI, a Escola de Évora, etc. A polifonia portuguesa, como se chama muitas vezes, bem, e é genial, é de facto excepcional. Mas ela diz que o período mais criativo, mais relevante, mais personalizado da música em Portugal era hoje. E eu arregalei os olhos. Hoje? Então, ela disse, sim, eu acho que o mundo da música portuguesa na composição e na interpretação hoje está mais rico do que nunca e mais personalizado do que nunca. Ou seja, é o momento em que os compositores menos vão buscar, menos copiam. Vá. E, portanto, na perspectiva dela, professora de música erudita, universitária, mas estrangeira, portanto, americana, hoje estávamos a viver neste momento sem darmos conta, nós nunca damos conta, não é? No próprio momento é difícil a distância. Mas ela achava isso. Porque tem a ver com uma coisa que uma vez me disse o João Barradas, acordeonista. Ele corre o mundo como acordeonista, porque é excepcional, e diz-me que de todos os sítios onde ele costuma tocar, e toca em todo o mundo, em todos os continentes, ele diz que onde ele tem mais gosto é em Portugal. E ele explicou, mas não é por ser português, é porque em Portugal ele tem projetos, para já, que vão mais longe, pode apresentar os projetos de que ele gosta e não que lhe pedem para tocar isto ou aquilo ou aquilo outro e estar confinado àquilo que lhe pedem. E depois eu perguntei-lhe, então, mas e porquê é que os músicos são assim tão bons? Porquê é que gosta de tocar com os músicos portugueses? E a resposta dele foi, já viu o que é ter como professor no jazz o João Paulo Esteves da Silva? Porque na América há ótimos músicos, mas não estão a ensinar. Então temos aqui uma ironia que é o sistema, por ser fraquinho do ponto de vista da atuação musical, faz com que os ótimos músicos não tenham outro remédio na vida senão ensinar. Isso é mau para eles e até é mau para o público, porque não os pode ver como poderia ver se fosse um país muito desenvolvido. Mas para o ensino não podia ser melhor, porque os alunos têm como professores músicos de primeiríssima. Os grandes músicos lá, o Paulini não ensina. Esses músicos que andam o tempo todo a tocar. O Sokolov vem cá agora, não anda a ensinar. Se ensinar, faz lá um workshop de vez em quando. Os grandes maestros também não ensinam. O Dudamel não ensina, não está numa universidade, não é? Portanto, mas em Portugal, o nosso Dudamel está a ensinar e os nossos melhores saxofonistas estão a ensinar. Então, imaginemos o que é uma geração a beber e a tocar juntamente com esses músicos. Portanto, eu acho que em Portugal há uma ironia, que é uma fraqueza nossa, que é a de não termos meios para dar lugar e destaque justo e suficiente aos melhores, acabam por orientar a sua vida para o ensino
e produzem uma geração incomparavelmente. Não há nenhuma outra geração de músicos, pronto, pelo menos do nosso tempo, que se compare em qualidade a esta, porque os professores são espetaculares. Pronto. A pergunta é, mantendo o canon, depois desaparece o repertório das salas? Em primeiro lugar, se pegarmos nas salas de referência, isso não é verdade. Portanto, o Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Metropolitana de Lisboa ou a Gulbenkian, para citar uns exemplos, nunca tiveram tanta música portuguesa como hoje. É normal haver hoje encomendas, ao princípio até havia dúvida, no caso da Gulbenkian veio um homem da Finlândia, se ele estaria interessado. Bem, o Risto Nieminen quase que não faz outra coisa, é um absurdo, porque, aliás, a Gulbenkian faz muita coisa e, portanto, não está confinada também a um género. Mas já fez muitas encomendas, estreia muita música portuguesa, diga-se passagem que tem uma ótima relação com a Antena 2, também inédita, também nunca houve uma relação tão forte com a Antena 2, e depois nós tendemos sempre a simplificar e a pensar na música como as grandes instituições, que é, pronto, é o São Carlos, a Gulbenkian, a OSP, a OML, ou a Orquestra do Porto. E uma das coisas que tenho testemunhado no ponto em que me encontro, neste ponto de observação, que é um canal média, é que o mundo da música dinamizou para lá do concebível, fora desses núcleos. Hoje, confinar a música a essas orquestras é um absurdo. Então, há imenso, mas imenso a acontecer fora dessas principais. E fazer um juízo sobre o que está ou não está no mundo em Portugal da música a partir apenas desses 4 focos, ou 5, é redutor, é lesa pátria, porque está imensa coisa a acontecer, então não ligamos e não contamos com esses. Sei lá, imaginemos, o Pedro Castro. Ignoramos o que o Pedro Castro está a fazer, ou o Armando Pessante, com o Olícipo, portanto, podem não ser orquestras enormes, não é? Mas mesmo nas orquestras, porque antigamente a gente, ok, era a OSP, a Gulbenkian e mais nada. E agora é um absurdo dizer isso. Portanto, o nível das orquestras é muito elevado. Às vezes, por causa do tal nível de ensino que melhorou, o nível das orquestras nas escolas de música, em Espinho, ou nas escolas superiores de música, quando junto a orquestras, mesmo que sejam ad hoc, só daquele ano ou de 2 anos, têm um nível que nunca foi tão alto, nunca foi tão elevado. Nós passamos essas gravações, vamos lá, isso também é uma ironia na Antena 2, porque a Antena 2 teve sempre a sua própria orquestra. E a BBC tem uma orquestra e todas as rádios europeias têm uma orquestra. Eu vou dizer aquilo que vai soar pretencioso e vai soar mal, mas eu juro que é genuíno. Eu considero que a Antena 2, já sei que me vão cair em cima, é melhor do que a BBC. E vou dizer porquê. Não é melhor porque eu seja melhor ou porque não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. É melhor porque a BBC tem uma orquestra da BBC, aliás, tem várias, e eu lido com eles, antes de mais. E sei como é que funcionam. Porque eu conheço um músico qualquer no Reino Unido e não consigo que a BBC faça a gravação. Porquê? Porque tem o seu próprio grupo, tem a sua própria programação e está fechada dentro dos grupos que... Depois, a pergunta então, está fechada. Então, mas a gente houve concertos da BBC, sim. Com as estrelas, sim. A BBC contrata o Arthur Pizarro e contrata a Maria João Pires e sei lá mais eu quantos. Mas não conhece bem o humus do Reino Unido. O equivalente que há em Portugal deve estar a acontecer no Reino Unido, porque é geracional. Mas a BBC não está a par disso. Não está. Eu digo isto tranquilamente, é o meu ponto de vista, evidente. Mas a Antena 2, quando tinha orquestra, também tendia a encomendar sempre tudo aos músicos da orquestra da rádio. E tinha uma relação, mesmo quando deixou de ter essa orquestra e passou a ter o São Carlos, que era uma espécie de uma emanação, a Orquestra Sinfónica Portuguesa nasceu da Orquestra da Emissora Nacional. E, portanto, aquilo era mais ou menos um circuito, pronto, a gente queria alguma coisa e a orquestra queria. Portanto, eram mais ou menos... Hoje, o facto de não ter orquestra, que me pareceu, quando eu comecei na Antena 2, um handicap sério e problemático em relação às outras rádios europeias, hoje tornou-se numa força. Porque é uma pena eu não ter esse instrumento, a orquestra, ao meu serviço, que eu é que decido o que é que extraio e faço encomendas e não sei o quê. Isso é mau. Mas, por outro lado, obriga-me a virar para fora. E se for ver a história da Antena 2 dos últimos tempos, é o quê? É virada para fora, tem muito mais concertos próprios da Antena 2, o próprio Prémio Jovens Músicos alastrou de uma forma inédita, sem paralelo nas outras edições antigas,
e faz captações e gravações, como também nunca na história da rádio houve tantas gravações de N grupos. Portanto, ou seja, a rádio, não tendo o seu próprio instrumento chamado orquestra, foi obrigada a virar-se para fora e, com isso, estimulou, ajudou, promoveu imensa música a acontecer fora do cânon. Eu digo que a BBC não faz isso. A BBC não é um estimulador do humus musical na Inglaterra, porque apenas tem a elite e os seus próprios grupos. Então, e o resto? Não existe? Cá existe, lá não existe. Não há N músicos jovens a fazer coisas incríveis. Esses não têm acesso à BBC. Não precisa deles. Tem as estrelas e tem os grupos próprios. Pronto. A Antena 2, nesse sentido, acho que vão crucificar, é melhor do que a BBC. Para o público, se pensarmos, então e o público quer o quê? Quer essas estrelas e ótimas orquestras da BBC ou prefere andar à pesca de grupos? E eu digo, para o público, se calhar prefere a BBC. Por isso é que também tem mais audiência. Portanto, o público prefere a BBC. Mas o serviço público, pensemos não em público, mas em serviço público, quer dizer, o que é mais determinante para a sociedade, se é o modelo BBC ou o modelo Antena 2, que eu nem sequer digo que é meu, ou que eu digo, eu é que defendi isso, eu digo que é calhou. Foi parar esse modelo, obrigada, não é? Porque ficou sem orquestra, então teve que se virar para fora, não é? Portanto, e a minha pergunta é, eu acho que, tendo em conta o que é o conceito do serviço público e da diferença que pode fazer para a promoção da cultura, eu acho que o modelo da Antena 2 é mais benéfico como um meio de comunicação social do Estado do que o modelo da BBC. Porque o modelo da BBC é concentrar o conhecimento e revelá-lo. Mas ele já lá está. Ao passo que o da Antena 2 não é concentrá-lo, é promovê-lo, é ir buscá-lo onde ele estiver, porque não tem nem sua própria casa, não temos uma orquestra nossa. E, portanto, o modelo da Antena 2 está mais adaptado àquilo que imaginamos hoje, o meu ponto de vista, o que é o serviço público, do que a BBC. E agora vem o desfecho desta ideia. As rádios como a BBC, hoje na Antena... Quando eu comecei, há quase 20 anos, há 15 anos, melhor dizendo, na Europa, eu era o patinho feio, entre aspas, porque era das pouquíssimas rádios que não tinham uma orquestra, por exemplo, e com muito poucos meios. Mas hoje pedem-me para eu ir lá explicar o que é que eu faço sem uma orquestra. Sabe porquê? Porque nos modelos que estão a tomar lugar nas outras rádios europeias, está a acontecer o que aconteceu um bocadinho à força e de uma forma involuntária na Antena 2. Isto é, estão a terminar as orquestras da rádio. Porquê? Porque pensam, mas a orquestra tem que ter uma rádio pública tem que ter uma orquestra dela, ou tem que promover o mundo das orquestras. E, portanto, hoje estão-me a dizer o que é que eu faço. Não tenho orquestra, então aplico em quê? O que é que eu ando a fazer não tendo o instrumento orquestra? E aquilo que antes era um handicap, hoje é como se fosse uma via adaptada, é como se fosse uma forma do serviço público se mostrar de outra maneira menos massiva, porque o problema de ter uma orquestra, a Antena 2 tem 22 pessoas. Se tivéssemos uma orquestra, em vez de ter 22, teria 120. Mas 4 quintos eram dos elementos da orquestra. E depois a gente pergunta, mas uma rádio tem 4 quintos, tem 80% da sua mão de obra são músicos. Rádio é um canal. Está uma coisa num sítio, que é os criadores. Está outro no sítio, que é o contribuinte, ou o público. E a rádio está no meio. Faz a ligação média entre o que está no terreno, o mundo da música, seja lá o que for, e não apenas as principais orquestras ou não sei o quê, desde a origem, desde a formação, desde o nível de ensino, à saída das academias, e leva para o outro lado, para o público. Portanto, dá a conhecer, estabelece a ligação mídia. Mídia é isso, intermédio. Intermedia aquilo que está a acontecer na sociedade com o contribuinte, com o público que tem direito a saber o que é que se passa na sociedade. Não tem que ser ela própria, digamos, a criadora desse conteúdo. A rádio não está talhada para ser a criadora do conteúdo, está talhada para ser intermediária, para descobrir algo ou apresentar algo ao contribuinte e ao público. O mundo em que havia só a televisão do Estado e o programador podia chegar e impor o Vitorino de Almeida, ou fosse o que fosse,
esse mundo já não vai regressar, porque vivemos num mundo global, a escolha está acessível e não é possível confiná-la, e mais do que isso, a natureza da escolha é muito diferente, porque antes o consumidor era passivo, sentava-se no sofá e ouvia o que lhe dessem. Não tinha de grandes alternativas. Hoje é a era do do eu, iPhone, iPad, eu tudo. A pessoa escolhe os conteúdos que quer. E isso muda completamente, porque eu até posso ter um canal habitual, como era antigamente, um canal linear, chamados canais lineares, e alinhar uma programação espetacular de música erudita ou contemporânea, mas quem vai escolher do outro lado é como um menu. Isto agora, as refeições, os restaurantes em menu põem uma mesa no centro da sala com montes de coisas. As pessoas entram e vão se servindo daquilo que querem. O mundo do do eu, é assim. E então, se puser no prato uma coisa que acha que é muito importante para as pessoas, mas elas chegam lá e não levam, a pergunta é, vai continuar a pôr lá nesse prato, imagino que é croquetes. Pronto, acha que os croquetes são fantásticos, são os melhores croquetes do mundo. Produz 50 croquetes, põe no prato. E depois, com tudo o que possa fazer, com a publicidade que possa usar, com as suas entrevistas, diz que aquilo são os melhores croquetes do mundo e que só um imbecil é que não vai ouvir aqueles croquetes. No final, olha para o prato de croquetes e continuam todos lá, ou quase todos. A pergunta que é importante fazer é: o que é que vai fazer a seguir? E eu respondo: a seguir, pensa, isto é porque não conhecem, é preciso divulgar, porque se as pessoas conhecerem vão comer o meu croquete. Então, faz um esforço de divulgação, mas isso depara com um problema, porque a divulgação tem exatamente os mesmos princípios do croquete, ou seja, faz a divulgação, mas ninguém a come, a não ser que queira. Então, há uma espécie de uma redundância da qual é difícil escapar, e o tempo vai passando e o prato dos croquetes está lá e depois vai ter relutância em ir buscar ou fazer ou gastar o seu tempo ou o seu dinheiro a pôr lá novos croquetes, quando os que lá estão ninguém os vai lá buscar, não é? Portanto, então temos um problema, porque a natureza da escolha, ao dar o poder a cada consumidor de levar o que entender e de se borrifar para o croquete que a gente acha fantástico, torna o núcleo principal da nossa missão, acho que tende a ser o quê? O marketing. Porque eu só consigo despachar o croquete, que eu acho que é genial, se fizer uma campanha diabólica, porque se eu me limitar ao do costume, ninguém sabe o que eu ando a dizer. Portanto, e isso implica, meios, implica uma proporção, imagino, se eu quiser pensar nisso, implica que da mão de obra da Antena 2, 4 pessoas seria para marketing. Porque eu tenho 20 pessoas, um quarto da força seria para no esforço de divulgação. O do orçamento, e em aspas. Eu tenho um X orçamento, tinha que ter um quarto desse orçamento a fazer a divulgação. Pronto. Pronto. Era mudaríamos completamente. Hoje isso não é possível. Eu não consigo nem meter mais pessoas, nem meter mais dinheiro no canal. Isso só quem não anda na RTP é que sabe o que é difícil regatear os tostões num orçamento. É muito difícil. Temos que preservar o critério do conteúdo, da substância artística e acrescentar a ele o mecanismo da divulgação. Porque não adianta estar a carpir, a dizer, pois é, antigamente é que era bom, estávamos todos, a gente punha lá um programa na televisão, toda a gente via, agora ninguém vê, ninguém quer, ninguém vai buscar na internet, agora o que está em voga são os canais tipo Netflix, não é? O que é a Netflix? Está lá o conteúdo, quem quiser vai buscá-lo. Não há ninguém sentado passivo a ver. Se ligar a Netflix e ficar sentado não vê nada. Tem que escolher, tem que dizer, eu quero aquilo, quero aquilo. Pronto. E a pergunta é, como é que podemos tornar apelativo para que a pessoa diz, então quer ir ver, e vai lá ver, e vai lá clicar. E esses mecanismos são diferentes, as competências para isso são diferentes daquelas porque não são só artísticas, não é só tocar bem, não basta. Tocar bem, o que é terrível. Dizer isto já custa para uma pessoa da minha geração, que é tocar muito bem, ou cantar muito bem, ou mesmo compor muito bem, pode não querer dizer nada, o que é tremendo. Porque depois ainda é preciso chegar ao destinatário, aos programadores, e isso ainda se consegue
fazer o seu quê? Porque são só 50, não é? Os programadores das salas ao vivo. Mas depois aos mídia e às pessoas isso é diabólico, porque isso é cada pessoa em casa é que escolhe o que quer ver. Eu não consigo obrigar quem quer que seja. Pronto, aí já tem que ser bom é divulgar. E aí já andamos próximo do marketing e já não tem nada a ver. Porque na divulgação ou facilitamos e depois passa a ser tudo uma espécie de um caso de supermercado, não é? Ou então somos muito contidos e ficamos sozinhos na nossa contenção, porque ninguém nos liga, não é? E, portanto, tudo isto são dilemas e forças contraditórias que estão a percorrer o mundo da cultura erudita e da Antena 2 também, mas, pronto, não são de fácil solução. Eu acho que o futuro da Antena 2 não está comigo, porque eu sou de uma geração de um determinado modelo de comunicação e de rádio. Faço o meu esforço para me adaptar hoje, mas parece-me óbvio que o futuro vai ser diferente por causa da convergência. Isto é, a Antena 2 tenderá a pôr, aquela história do menu, não é? A pôr as coisas nos pratos e tem que desenvolver competências que hoje tem poucas nessa matéria, que é as competências dentro do mundo digital, dentro da comunicação digital, portanto, fazer um bom layout com bons gráficos e bons conteúdos, porque a gente faz um conteúdo bom para um livro, não serve para a rádio, faz bom para a rádio, não serve para a televisão, faz bom para a televisão, não serve para o online. Todos eles têm características e perfis diferentes e não é linear que uma pessoa, só porque sabe muito de um assunto, já passa a fazer bem um conteúdo online, por exemplo. Há competências específicas desse meio que nós não temos. Eu não tive nenhuma formação no online, mas agora há aí uma nova geração que ainda não estamos nesse ponto em que a formação é de referência dentro desse mundo digital. Mas a sua utilização já está completamente difundida. E a minha esperança é que os futuros responsáveis da Antena 2 a vejam, por um lado, como uma forma de levar os conteúdos da Antena 2, que basicamente é a cultura, e em especial a cultura erudita, mas não só. Aliás, essa é outra das regras do mundo atual, que é as áreas de contacto com outras áreas. Por isso é que os conservatórios têm jazz, porque senão nunca deixariam o jazz entrar. Mas admitem que mesmo o mundo da música erudita está em contacto com a música popular, com o jazz e com outras artes até. E, portanto, cada vez mais é do nosso tempo a ideia de performance, em que não entra só a música, não entra só a dança, entra tudo. E é mais o vídeo e mais o não sei o quê. Portanto, manejar todos estes géneros é hoje normal. E são precisas mentes para perceber o que é a Antena 2 nessa área, ou seja, em novos média, em multimédia, e penso que esse é o principal, ou seja, é aproximar a Antena 2 da ideia da convergência, isto é, de saber o que é o online, o que é filmar, o que é que vai ser a divulgação de conteúdos no futuro pela sua natureza e pelo seu perfil e não pelo canal, porque o problema, a questão é que os canais lineares tendem a desaparecer. Ou seja, não há o canal, portanto, não há um canal que tem do outro lado um ouvinte passivo que recebe tudo o que esse canal. Não. É a tal história do menu, pomos no prato e são as pessoas que se servem. E nesse ponto de vista, nós fornecemos os conteúdos, nós pomos na mesa a maior diversidade de pratos possível. E depois as pessoas, o consumidor, ou o contribuinte, melhor dizendo, já que é o serviço público, vai tirando aquilo que pretende e nós vamos tentando perceber e substituir no prato, vamos tentando dinamizar, não é? Marketing, eu acho que o futuro da Antena 2 é um bocadinho para as noções, não quer dizer que a gente ponha uma pessoa do marketing a mandar, mas tem que ter a noção do marketing e tem que ter o domínio das novas tecnologias. Isto é, das plataformas, tem que estar à vontade com... E isto já estou a dizer banalidades. Portanto, ou seja, o mundo já até está bem mais à frente disto que eu estou a dizer, mas tem que dominar, tem que saber e criar a presença no Spotify, no YouTube, portanto, no Instagram, já estamos no Instagram
e no Facebook e não sei o quê, mas isso é uma minúscula parte daquilo que é possível fazer nesse mundo virtual, que é onde tudo acontece. Temos que estar onde estão as pessoas.